falar sobre incorporação de amargor durante os dry hoppings. Muito bem, não é novidade para ninguém que os lúpulos são os grandes responsáveis pelo amargor de uma cerveja. Durante muito tempo acreditou-se que o amargor da cerveja ele era proveniente da parte quente da adição dos lúpulos. Ou seja, os lúpulos durante a fervura iriam adicionar o seu potencial de amargor. Explicando melhor como isso funciona, os lúpulos contêm uma substância chamada alfa-ácidos, na verdade um grupo de substâncias. Esses alfa-ácidos, quando sofrem ação do calor, sofrem um processo de isomerização, que nada mais é do que uma mudança no formato das moléculas, sem mudar sua composição. No momento que a isomerização dos alfa-ácidos acontece, eles passam a se chamar isoalfa-ácidos. A sua solubilidade aumenta muito na cerveja e o seu potencial de amargor também. Na prática, um isoalfa-ácido é cerca de 10 vezes mais amargo que um alfa-ácido não isomerizado. Até aí tudo bem, não tem novidade para ninguém. Só que durante muito tempo, as adições de lúpulo nas cervejas eram feitas especialmente na parte quente. Depois, adicionou-se a prática de dry hoppings, que são adições na parte fria, na parte da maturação, melhor, da fermentação primária e especialmente da maturação da cerveja. Só que pensava-se que pelo lúpulo ser adicionado a frio, não haveria isomerização, o que é verdade, e portanto não haveria incorporação de amargor, apenas incorporação positiva de aromas e sabores do lúpulo. Só que estudos dos últimos anos provaram que essa teoria não era verdadeira. Eu vou explicar agora melhor. Muito bem. Lúpulos contêm alfa-ácidos. Lúpulos, quando estão em formato de flor, em formato de pellet, de lupulina, enfim, em todas as suas formas, eles vão sofrendo lentamente, gradualmente, pequenas oxidações. Se eles estiverem bem conservados, em ambiente de atmosfera modificada, etc., ou mesmo em uma temperatura muito baixa, essa oxidação vai ser muito mais lenta. Se os lúpulos forem maltratados, por assim dizer, sofrerem condições inadequadas de conservação, vai acontecer uma oxidação de forma mais exacerbada. E a oxidação dos lúpulos, durante a oxidação dos lúpulos, uma das consequências é que alfa-ácidos são oxidados em uma nova substância. Na verdade, ela é nova para os cervejeiros. Ela se chama rumolinona. O que é a rumolinona? A rumolinona é o produto da oxidação de alfa-ácidos. Os alfa-ácidos que são oxidados passam a se transformar principalmente em rumolinona, em outros compostos também, mas rumolinona sendo o mais relevante, e deixam de ter a capacidade de isomerização durante a fervura. Acontece que a rumolinona não é tão amarga quanto um isoalfa-ácido, mas chega a ser 6 vezes mais amarga do que um alfa-ácido no seu estado puro ainda não isomerizado. Ou seja, na hora que você adiciona lúpulo no dry hopping, você está adicionando rumolinona. A diferença da rumolinona para o alfa-ácido é que a rumolinona é muito mais solúvel. E, portanto, a adição de lúpulos em grandes quantidades adiciona grandes quantidades de rumolinona. E a adição de grandes quantidades de rumolinona vai trazer um amargor muito significativo. E aí vem a questão toda. Hoje em dia, com a produção especialmente de Juicy IPAs, as cervejarias vêm adicionando cargas enormes de dry hopping, inclusive muito maiores do que na parte quente. Os cervejeiros até tomam cuidados de muitas vezes não ferver os lúpulos ou até fazer adições no Whirlpool em temperaturas abaixo do pós-fervura para reduzir a isomerização. Só que na hora que incorpora-se enormes cargas de dry hopping, a rumolinona presente e os alfa-ácidos não isomerizados vão contribuir muito com o amargor. Para provar isso, a Hopsteiner fez uma pesquisa com 15 cervejarias de Vermont. Pediram para os cervejeiros que dessem uma amostra de uma Juicy IPA e fizeram a seguinte pergunta para eles. Quantos IBUs, quantas unidades de amargor tem essa cerveja que você nos deu para ser analisada? Os cervejeiros responderam e a Hopsteiner rodou em um HPLC, na verdade, sim, um HPLC, um cromatógrafo, para fazer a leitura exata das unidades de amargor ali presentes. Não apenas isoalfa-ácidos ou alfa-ácidos, mas também rumolinona e outros compostos. Depois de analisar, eles compararam os resultados reais da quantidade de amargor dessas 15 cervejas com aquilo que os cervejeiros tinham declarado. E olha só que interessante, nenhum dos 15 cervejeiros acertou a quantidade. O mais interessante é que todos eles, sem exceção, erraram para menos. Todos eles disseram que tinham X de IBUs e todos eles
na verdade, tinham X mais um monte de IBUs. Alguns erraram por muito, alguns erraram até que por pouco. A gente na trilha costuma fazer, de vez em quando, análises de IBU nas nossas cervejas através de espectrofotometria, uma outra técnica. E uma coisa muito interessante que a gente percebeu é que, por exemplo, a nossa Melon Rise, uma das nossas cervejas mais queridas, que é uma IPA, e que tem cargas enormes de dry hopping, 15 gramas por litro, para ser mais específico. Durante a análise de IBUs que a gente fez com espectrofotometria, a gente percebeu que normalmente a gente costuma errar por 16 a 17 IBUs aquilo que a gente achava que tinha. E a explicação disso é justamente a rumolinona e as adições enormes que acontecem no dry hopping. A verdade é, nenhum cervejeiro hoje em dia, a não ser que tenha acesso a equipamentos de alta tecnologia dentro da cervejaria, consegue calcular com exatidão a quantidade de amargor que está adicionando. Isso porque é muito difícil prever quanta rumolinona você tem no lúpulo que você está adicionando para dry hopping. Afinal de contas, se o lúpulo teve pouca oxidação, significa que ele tem uma maior quantidade de alfa-ácidos não isomerizados. E aí eu repito o que eu disse há pouco. Alfa-ácidos não isomerizados, eles têm 6 vezes menos amargor, ou adicionam 6 vezes menos amargor do que uma rumolinona. Então, na prática, a gente nunca tem como saber, na hora que está fazendo um dry hopping, exatamente quanto de amargor a gente está adicionando. Quanto são alfa-ácidos não isomerizados e quanto são rumolinonas. Bom, espero ter esclarecido essa dúvida e tirado essa pulga atrás da orelha de muitos cervejeiros. Por hoje eu fico aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, mande nos comentários e dentro do possível eu vou respondendo. Até o próximo vídeo.